Vambora. Ninguém vai ler sua história se ela cometer esses erros. Bora lá, vamos ver o especialista aqui, o Mordua. Vamos ver. Pera aí, é o... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. É o Joseph aqui, na foto? Ah, não, é o Arthur. É claro que tinha que ser o Arthur, né? Um dos maiores problemas de todo escritor é não saber se o que escreveu está bom. Então, para garantir que você não envie o seu texto ruim para qualquer pessoa e essa pessoa começar a te esculachar ou então desmerecer o seu trabalho, é bom que você tenha um bom senso crítico sobre o que você escreveu. Assista coisas ruins. Você vai saber o que é bom e o que é ruim. Você vai ter uma boa linha de referência do que não seguir. Assista coisas ruins. Assista mais coisas ruins do que assista coisas boas. Porque as coisas boas vão te marcar mais e as coisas ruins vão ter um senso crítico melhor. E hoje eu separei alguns sinais de escritores amadores. Se eu vejo esses sinais em alguma obra, eu provavelmente vou desistir ou eu vou pensar, eu não espero nada disso daqui. E eu não estou falando sobre você escrever bonito ou ter técnicas narrativas impecáveis. Eu estou falando sobre você ter consciência do que Conseguir você está manter alguém, escrevendo. né? Você não só está colocando um monte de palavras lá para formar uma série de eventos. Isso não é uma história. Uma história não é só os eventos, mas sim a forma que você apresenta eles, todo o contexto emocional que você constrói ao redor desses eventos. E começando com um primeiro sinal, que para mim é um dos mais irritantes, que é o uso constante de termos em outro idioma. Cara, isso é São idiota. aqueles escritores que enchem a história de Normalmente, palavras em sei lá, você tá inglês, em pensando em fazer uma obra, aí talvez importar ela pra outra língua. Cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Isso é japonês, idiota. só que não necessariamente. O público que tá lendo, você tem que pensar que o público que tá lendo esse bagulho é leigo. Você acha que a droga de Jujutsu Kaisen, o Hunter x Hunter tem tanta descrição assim? Hunter x Hunter tem a explicação por causa que o autor ficou meio caquético, assim, não consegue mais desenhar direito. E isso até você nota por quanto de mais diálogo tem e o quanto o desenho ficou mais simples. Tipo, é mais. Na tela, assim, o mundo é todo branco, só tem tipo. Às vezes parece que até só um PNG na tela. É, no Jujutsu Kaisen ele explica tudo em um bagulho tão grande pra tentar dar um contexto pro leigo. Por causa que a autora é fã de Bleach também. Estão de acordo com o cenário, não tem nenhum motivo na história para isso acontecer. Eles só colocam várias coisas nesses outros idiomas para parecer mais estiloso, para parecer mais interessante. E geralmente eles fazem isso por dois motivos. Ou eles não dominam bem o português, eles acabam usando termos em inglês ou em outras línguas, ou eles acham que o português não é bom bastante para esses termos, não é interessante, não é impactante o suficiente. E em ambos casos revelam uma imaturidade por parte do escritor. Então, muitas vezes nas minhas consultorias eu pegava um texto que o título era The Black Knight e era um texto ruim. Eu não tô falando que uma coisa é relacionada à outra, não diretamente, mas indica imaturidade. Se a pessoa é imatura, ela provavelmente não vai escrever uma boa história. E pior mesmo é quando essas pessoas colocam os conceitos do mundo deles em inglês. Isso fica muito estranho. Porque você tá lendo uma história em português. Por que você não cria palavras em português? Ou então só usa o equivalente em português? Existem palavras muito boas no português. Você que não sabe essas palavras, porque você não lê. É isso. Eu acredito que muitos desses problemas acabam em a pessoa não lê. Essa pessoa não lê, essa pessoa não tem um bom vocabulário, ela acaba usando termos em outros idiomas, seja inglês, japonês, sei lá, francês. E isso fica ainda mais ridículo quando você coloca ao lado histórias que são de outros países, mas que na tradução eles traduzem os termos também. Então, pelo menos na versão que eu tenho de Senhor dos Anéis, eles traduzem o termo orc para orc com Q-U-E. Então, se você acha que faz isso, eu quero que repense muito sobre essas suas decisões. Porque o português, dentre todas as coisas desse país, é uma das melhores que ele já fez. É uma língua expressiva, musical. Então, se o autor ele despreza isso, o texto ele perde força. Você vai perder
grande parte do seu potencial narrativo se você não usa o idioma que você está escrevendo. Isso deveria ser óbvio. Então, da próxima vez que você for pensar em escrever, sei lá, uma arma que se chama Sword of sei lá o que, reflita um pouquinho. Será que vale a pena você usar um termo Precisa em de um bagulho inglês? Será desse? que não faz muito mais sentido você Reage clipe de criar um música, nome em achei muito português, top. porque esse é o Cara, idioma que isso vai você dar está direito escrevendo esse autoral, livro? provavelmente. E as pessoas que vão ler o seu texto são Não é difícil. lusófonas? Tá, eu já tô perdendo tempo demais com isso daqui. Então vamos pro próximo sinal, que é excesso de diálogo. Tá, eu tenho que colocar alguns adendos aqui. Não é muito diálogo no texto, e sim aquela densidade de diálogos que eu já vou mostrar pra vocês em alguns instantes. Tipo, fazer muitos parágrafos. Ou, tipo, fazer um texto muito denso. Fazer, tipo, sei lá, a fala do personagem muito densa. Que é quando o texto ele parece um roteiro de filme, uma HQ, com falas uma atrás da outra, e quase Isso. nenhuma prosa. Você não descreve o cenário, você não descreve como é que está a situação, porque o autor não sabe narrar. Ele apenas consome audiovisual, ele apenas consome HQs, mangás, e ele se sente confortável imitando o audiovisual, do que construindo uma experiência literária de fato. Então você já consegue identificar de cara esses escritores quando eles colocam aqueles diálogos extremamente curtos, sem nada entre as falas, apenas diálogos curtos que não desenvolvem de forma literária, apenas tentam emular o audiovisual. Isso acaba criando um texto sem respiro, sem contexto, sem descrição. E o pior é que muitas vezes os personagens nem têm voz própria, então se você trocar a fala de um com a de outro, a pessoa não vai perceber. Então é bom que você tenha Tipo, tem aquela indicadores. parada que, tipo, o cara fala que o cara é tão amado. Os caras que lê livro, né? Vou mandar. Cara, tá, manda aí, mano. Eu assisto. Vê. Os caras falam, tipo, você não pode fazer. Indicar qual que é a fala do personagem colocando o seu nome na frente, que isso é coisa de amador. Mas caralho, e se. Pô, não, isso aí eu não entendo, mano. Ah, o conceito de você botar. Você não colocar esse negócio aí. Que é tipo. É, sei lá, Jones. Aí falar e ele falar dele. Que é o nome? Pontos. Dois. Jones falou alguma coisa. Não sei o quê? Eles falam que isso aí indica que você é amador, que você não consegue criar características únicas nesse personagem. E por causa disso você tem que botar que é esse personagem que está usando essa fala durante essa conversa. É foda, eu não entendo isso. E falam que não pode botar dentro das obras. Isso no diálogo. E melhor ainda se os seus diálogos eles revelarem o personagem, sem você precisar de indicadores. Mas ainda assim é útil Indicadores. para você expressar o que está acontecendo no momento e também para criar aquela pausa que é necessária entre os diálogos e tudo mais, para não ficar algo muito maçante. Agora, o problema de número 3, né, o sinal número 3, é a gordura da trama. É quando a pessoa ela não retira aquele excesso de coisas que não servem pra nada na história delas. Às vezes essas pessoas criam um apego com determinadas partes da história que não é justificável. Essa pessoa só gosta dessa parte da história por alguma razão desconhecida. Só que essa parte não ajuda em nada. São várias coisas que tornam a experiência da leitura chata. Então, se você quer identificar uma cena que é excesso, uma gordura na trama, são Cena que não cenas agrega em nada. que nada muda, nada evolui, nada é apresentado, o leitor só fica ali esperando algo acontecer, algo ser mostrado. Se você consegue justificar a sua cena de forma narrativa, que não seja só o seu interesse, né? Eu acho essa cena legal. Então tá, coloque lá, mas não é tão garantido que os seus leitores vão gostar disso. Você tem noção de que eles estão lendo a sua história, que eles sabem que é uma história que vai progredir para algo que eles estão interessados em saber como que vai acontecer. Agora, se você coloca cenas que não progridem em nada na sua história, é muito provável que a sua audiência perca interesse na sua história. Acho que esse é o grande problema de cenas de infodump e de gordura, como eu acabei de falar. Você não tem certeza se os leitores eles vão se interessar por isso. Então você tem que arranjar jeitos de transformar essas cenas em algo interessante para sua audiência, que progrida na história e que não fique estranho, Exato. sabe?
E por último, vamos falar sobre os personagens indefinidos. Eu acho que Aí esse é é um dos foda. piores. É vermelho. São os personagens que não têm função, não têm personalidade e nem Ah, não. propósito. Aí isso faz Eu sentido. sei que pode soar estranho, eles existem e muito nas histórias, às vezes até a sua, que são personagens que você não definiu o que que eles são, por que que eu devo me importar com eles e qual que é a função narrativa e da trama mesmo, o que que ele faz na história. Então deixa eu explicar uma coisa. Em toda a história, as melhores, cada personagem tem duas funções. Uma função na história, que é o que ele faz no enredo, e tem a função narrativa, que é o porquê Sim, que ele existe. história e narrativa são coisas diferentes. História é o que acontece. É... A história é basicamente uma sinopse. Sinopse é o que explica tudo. É o que explica tudo que vai acontecer durante aquela mídia. A narrativa é como vai acontecer aquela coisa. É tipo. Opa, Caio Zingames mandou o Caio 5 Shin mandou um reais. live pix aí. Valeu, Caio Shin. Eu vou pegar aqui pra assistir depois que a gente terminar esse vídeo. Mas, tipo, a narrativa é tipo como é contada aquela história dentro da obra. Então você tem que pensar bem, tipo, você contar aquele bagulho pra não ser chato. Tá, tipo, a história de como foi atravessar a rua. Aí na narrativa, a história é: ah, o personagem atravessou a rua. Narrativa: o personagem teve que batalhar a vida toda pra conseguir atravessar a rua. Por causa que toda hora aparecia um carro para e atravessar. Pro Basicamente leitor. isso. Se ele não tem nenhuma das duas, ele é um personagem perdido. Às vezes ele nem precisava estar naquele texto. Se você Ok, apagar esse ele, não vai random. mudar nada. E muitos escritores se enganam achando que, por ele não se encaixar em arquétipos, isso o torna original. Mas Mas na prática, o que não, acontece é o torna um oposto. random. O leitor simplesmente não entende quem ele é. Então eu não tô dizendo para Uhum. você escrever personagens exatamente nos moldes lá já pré-determinados. Ah, não, eu vou pegar esse personagem exatamente igual dessa história ou dessa. Não, eu não tô falando isso. O que eu estou dizendo é: tente pegar elementos de outras histórias, de outros personagens, junte-os. Tente fazer um arquétipo, Sim. mas não o siga à risca. Mas também, se quiser, não há problema nisso. Se você executar bem, as pessoas vão gostar. O maior problema que pode acontecer é o seu personagem não gerar nenhum sentimento nas pessoas. As pessoas elas se sentirem Tem um personagem jogado indiferentes é com ele. foda. Existem muitas coisas que você pode trabalhar para fazer esses arquétipos serem mais originais, mas Autocrítica é também algo criar difícil. um grau O de ideal seria familiaridade sempre ter com o alguém pra leitor, ler. porque isso já é Se a meio pessoa não caminho entende o andado. assunto, Se o seu vai ser personagem ele não tem avaliar. nenhuma Deu característica algum que tempo. crie Vamos ver. conexão com o leitor Mas logo de esse foi cara, o meu problema. ele vai ficar meio Eu não perdido. sei se Então, com superou os bem. arquétipos, você Ele cria é graus de humilde, familiaridade dentro maravilhoso. da sua história. Então, era isso que eu tinha para Com certeza. dizer. Se Farei você isso. identificou alguma Total. coisa no seu texto, eu te Meus digo inscritos, parabéns, não lembro de porque ter não comentado são todas as pessoas Deus. que Mas não têm consigo esse nível de perceber. autocrítica. Eu espero que alguém tenha Então, me você está se tornando um escritor me melhor. ajudou. Continue lendo, escrevendo e fique com Deus. Até. Essas, obviamente. Precisa receber crítica pra poder. Mano, eu amo muito. E acabei. Asas e agora é que eu vou. Páginas da prosa. Mas pelo menos não vou desistir. Foda, mano. E isso mesmo. Tem que criar, revisar. Tentar entregar o